o tema que trazemos no programa Momento Medicina, pois os diagnósticos aumentaram bastante nos últimos anos e os pais querem muito mais informações. Quem nos recebe é a doutora Célia Botti da Silva, ela que é pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberto. Obrigada. E você? Bem, doutora, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E a sua participação é muito valiosa no nosso programa, doutora. Obrigada, Roberto. Doutora, para que possamos entender melhor o que é o autismo? O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Nesse transtorno, a gente tem algumas alterações em relação à sociabilidade da criança, em relação à comunicação, e a gente também pode ter alguns comportamentos repetitivos ou estereotipados. O que a gente sabe hoje é que tem um conjunto de sintomas e sinais que podem aparecer e que ajudam a gente no diagnóstico. Perfeito. Doutora Célia, em que momentos da vida o autismo é diagnosticado? Geralmente ele é diagnosticado depois dos 2 anos de vida, quando a gente acaba tendo muito mais recurso em conseguir enxergar a criança de uma maneira mais completa. Mas também a gente sabe que alguns sinais podem aparecer já no bebê pequeno. É um diagnóstico mais difícil de ser feito antes dos 2 anos, mas geralmente é aos 2 anos. Algumas crianças são diagnosticadas depois porque demoram para ser avaliadas do jeito que é correto e do jeito que seria necessário para a gente poder fazer esse diagnóstico e dar um seguimento agradável, certinho, para ela continuar seguindo e fazendo as coisas que ela precisa para ter um desenvolvimento melhor. Perfeito. Doutora Célia, existem vários níveis de autismo? Existem. O autismo é dividido em 3 níveis. A gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte. Em relação ao nível de suporte, como funciona? O autista do nível 1, ele precisa de pouco suporte para a vida, o de nível 2 precisa de um pouco mais e o de nível 3 precisa de bastante suporte. Hoje em dia a gente não gosta de falar que existe um autismo leve, moderado ou grave, porque quando a gente fala leve, muitas vezes levam assim, é feito, é leve, não é nada, e não é isso. A gente sabe que toda criança que tem o autismo, mesmo nesse nível 1 de suporte, precisa de bastante auxílio, precisa de terapia, precisa de um acompanhamento mais rigoroso. Então a gente evita falar o leve, mesmo porque a gente quer que essa criança se desenvolva com o maior potencial que ela tenha na vida. Perfeito. Doutora, os pais têm muitas dúvidas. Quais são os aspectos que os pais devem prestar mais atenção? Uma das coisas que a gente sempre gosta de pedir para os pais prestarem atenção é se a criança perde alguma habilidade que ela tinha antes. Por exemplo, essa criança começou a falar e regrediu a fala. Essa criança brincava de alguma forma e regrediu essa forma de brincar. A gente pede para prestar muita atenção também nas interações sociais. É aquela criança que, às vezes, bebezinha, quando mama, não tem aquela interação de olhar na mãe, olho no olho, some. A criança não responde quando é chamada pelo nome, e normalmente as crianças, quando você fala o nome delas, elas respondem para você. Elas não conseguem ter uma interação com outras crianças e adultos também. Às vezes elas querem ficar sozinha fazendo aquilo que elas querem e não se relacionando com o meio. Tem bastante criança que a gente nota também que ela começa a falar, mas ela começa a dar nomes diferentes para as coisas. Por exemplo, tem um carrinho, ela fala nani-nani. E aí o pai e a mãe falam, não, é o carrinho, é o nani-nani. Não, é um carrinho, a gente precisa dar um nome correto para aquilo. Sim. Muitas vezes essa criança brinca com determinado brinquedo e não dá função para aquele brinquedo. Não pega o carrinho e fica fazendo com o carrinho como ele se movimenta. Vira o carrinho e coloca as rodinhas para cima e gira. A gente precisa prestar atenção também dos movimentos estereotipados que às vezes essas crianças fazem. E a gente precisa prestar muita atenção sempre em qualquer regressão que essa criança tenha. Vinha desenvolvendo bem, regrediu, precisa passar por uma avaliação. Os pais devem ficar bem atentos, não, Bem doutora? atentos. Por isso que a gente sempre reforça na importância da consulta de puericultura no 1º ano de vida e no 2º ano de vida também. Essa consulta é feita para a gente avaliar não só o peso e a altura da criança, a gente vê o desenvolvimento, a gente vê o crescimento. E perder essas consultas faz muita diferença, porque a gente pode intervir num momento que já é necessário. E se a gente deixa muito tempo, a gente acaba prejudicando essa criança lá na frente. O que a gente gosta muito de falar é que tempo é cérebro. Então, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, mais cedo a gente consegue intervir e mais potencial essa criança vai ter para o desenvolvimento. Perfeito, doutora. Doutora, o autismo ele é mais frequente em meninas ou meninos? Em meninos.
por alguns motivos. Sim. A gente sabe que hoje em dia, para cada 4 meninos, uma menina é diagnosticada com autismo. Os trabalhos todos são feitos, na maioria, com meninos, e a menina tende a ser uma criança que se vira um pouco mais, ela se adapta mais. A menina, geralmente, ela consegue disfarçar mais os sintomas e os sinais do autismo do que o menino. Então, para o diagnóstico da menina, às vezes é um pouco mais difícil, mas hoje em dia tem mais alguns trabalhos que estão tentando descobrir por que são os meninos primeiro, mais frequente nos meninos e menos frequente nas meninas. Perfeito. Nós estamos conversando nos bastidores, doutora. A doutora é uma excelente médica, né? Doutora, eu queria até comentar com você, existem pessoas que descobrem que tem o autismo depois de adultos? Descobrem. É comum de acontecer quando a gente diagnostica o filho, o pai ou a mãe se identificar em algum momento com algum sinal, alguma alteração que o filho tem também. E ele acaba se recordando que ele sofreu um bullying na escola, que ele teve uma dificuldade escolar, que ele tinha uma dificuldade de socialização também. Então, nesse momento, quando ele se reconhece com alguma coisa, não é aquela pessoa estranha, esquisita, ela tem por que ser daquele jeito, eles ficam mais tranquilos também, sabendo que eles têm alguma coisa, que tem um diagnóstico e que a gente pode cuidar disso também, para melhorar a partir dali a vida deles também. Perfeito. E nunca foi tão falado como hoje, né, doutora, sobre o autismo, né? Muitos pais, eles até mesmo ficam preocupados sobre o diagnóstico, e agora, né? Meu filho é autista, e agora? Como a doutora muito bem disse, quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento, não, doutora? Isso. Por isso que a gente sempre pede, tem dúvida, conversa com seu pediatra e não perca as consultas como a gente já pediu. Tem dúvida, fala, olha, eu acho que tem um atraso aqui, eu acho que tem uma alteração aqui, não deixa de falar. E se você não foi ouvido, vai para uma segunda opinião. Não deixa aquela pulguinha que surge atrás da sua orelha, muitas vezes tem motivo. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Precisa ter certeza se tem algum motivo para estar acontecendo aquilo ou se é alguma coisa que não precisa ter tanta atenção. Mas nunca deixe de procurar atenção para quando você vê que tem alguma coisa errada no desenvolvimento do seu filho. Nunca deixe de questionar. Acho que a doutora até respondeu a próxima pergunta. E quando procurar a ajuda do especialista? Hoje em dia a gente sabe que não necessariamente você precisa só do neurologista ou do psiquiatra para fazer o diagnóstico do autismo. O pediatra, que é o primeiro contato dessa criança na vida, pode fazer o diagnóstico com muita mais facilidade do que era antigamente. Estudando, aprendendo e desenvolvendo, porque muitas vezes até essa criança chegar no especialista, no psiquiatra ou no neurologista, vai demorar. E a gente sabe o quanto tempo é bastante precioso para o diagnóstico. Então, se a gente já vê que tem alguma alteração, procura o pediatra, procura ter essa atenção na avaliação que ele faz. Provavelmente esse pediatra vai fazer algumas escalas de avaliação para a gente ver o que está acontecendo ali e já vai direcionar para os tratamentos que são necessários serem feitos. A gente tem hoje uma gama de tratamentos que são feitos. A gente usa uma equipe multiprofissional bastante importante, então a gente conta com fisioterapeuta, psicopedagoga, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então toda essa equipe vai ajudar a gente a potencializar o desenvolvimento da criança. E essa equipe toda se conversar também é muito importante, porque não adianta só eu dar o diagnóstico, eu preciso saber o que está sendo feito, eu preciso saber como essas terapias estão sendo aplicadas, se elas estão sendo feitas certinha, na quantidade que é necessário ser feito, e qual é o retorno que está tendo aqui naquelas terapias. Às vezes acontece de você começar a fazer a terapia e ver, nossa, está desenvolvendo super bem, eu não preciso voltar no médico. Para, e não pode. A gente precisa manter essas terapias, a gente precisa manter os ganhos que essa criança vai ter ao longo dos próximos anos fazendo esses tratamentos. Perfeito. E vale lembrar que é muito importante o acompanhamento com o pediatra, não, doutora? Exatamente. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas perguntam, mas tá tudo bem, eu preciso passar com o pediatra? Precisa. A gente tem os acompanhamentos para serem feitos no primeiro e no segundo ano de vida. Você não precisa estar doente para passar com o pediatra. Tem sempre a necessidade de você fazer uma avaliação quando a criança é maior, pelo menos uma vez por ano. Às vezes, o pediatra vai falar para você voltar com uma frequência maior. E ouça o pediatra. Quando ele pedir para você voltar com uma frequência maior, você precisa voltar. Perfeito. Doutora Célia, muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, Roberta. Obrigada. Obrigada, doutora.
O programa Aumento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.